Pedro, capítulo 5, versículo 5 até o versículo 11. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo o sempre. Agora, livro de Salmos, capítulo 46, os 3 primeiros versículos. 46, os 3 primeiros versículos. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não tememos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. Pais. Como pais, como é que nós estamos agindo? Pastor Silas que falou pela manhã, e quando o Joe estava falando, eu, claro, voltei lá atrás, pensando algumas das coisas, e quando nós casamos, antes de ele ser gerado, a gente já estava orando. Naquela época não se sabia, só sabia se era homem ou mulher quando nascia. Então, nós orávamos e já orávamos pelo casamento, sem saber se era homem ou se era mulher. Bem, se você nunca fez isso, procure fazer agora. Ainda é tempo. Agora, com certeza nós temos casais aqui que não têm filhos, mas querem ter. Quem são eles? Pode levantar a mão. Deus vai te dar. Carta de um aluno. A professora resolveu colocar um papel na mão de cada aluno e que cada um escrevesse o que ele queria ser e por quê. E ela encontrou uma carta e esse aluno escreveu assim: quero ser uma televisão. Quero ser uma televisão. Fazer o quê? Ocupar o espaço. Reunir a família. Veja bem, só preste atenção agora. Ser levado a sério. Ser o centro das atenções. Ser escutado sem interrupções. Receber a mesma atenção que a TV tem. Você senta na frente da TV, fica repreendendo os outros para não falar, você está lá. E ela conversou com seu esposo, e quando chegou para o seu marido e disse isso, ele disse:
Isso é coisa de criança. Mas sabe quem é esse? Esse é o nosso filho. Será que não está acontecendo a mesma coisa na tua casa? Pense bem, reflita isto. Eu quero aqui mencionar algumas coisas. Então, eu coloquei aqui, o que é que nos causa sofrimento? O que é que nos causa sofrimento? Tem várias coisas, eu vou mencionar algumas delas. Sofremos por erros que cometemos. Eu acredito que durante o dia você conseguiu consertar muitos deles. E eu também. Sofremos, o exemplo por quê? Cometemos muitas vezes por ignorância. Nós não sabemos, estamos errando. E a pior ignorância é aquela que você acha que sabe. E não busca. Não procura aprender. Erram todos aqueles que não sabem e não procuram aprender. Erram todos que sabem e não ensinam os outros. E erram aqueles que sabem, que ensinam os outros, mas que não vivem. É o que você aprendeu durante esse dia de hoje. Os nossos filhos vão fazer o que nós fazemos, não o que nós dizemos. Eu tenho mencionado isso aí sempre. Você chega e, de repente, uma coisa simples, mas tem outras coisas, não é só isso, um telefonema, diga que papai não está, diga que a mamãe não está. Aí a criança mente e você pega na vara para bater nela. Quem tinha que apanhar é você, não eles. Você ensinou a mentir. E depois quer corrigir, você não tem moral para fazer isso. Então, eu e você precisamos estar procurando melhorar, por causa do nosso orgulho. O que nós acabamos de ler lá na Epístola de Pedro. Deus resiste aos orgulhosos. E você aprendeu durante o dia muita coisa sobre isso, por isso eu não preciso nem falar sobre esse assunto, porque você já ouviu. Benjamin Franklin dizia assim: a pessoa orgulhosa almoça vaidade e janta desprezo. O orgulho a conduz mais cedo ou mais tarde ao terreno da vergonha e do fracasso, e tudo isso é resultado de não ter se deixado guiar por Deus. Então, se você quer continuar com seu orgulho, esse vai ser o seu fim. Mas você tem tudo para mudar, porque Deus está pronto a te ajudar. Sofremos por causa do pecado. E a palavra de Deus é muito clara: o salário do pecado é a morte. Salário do pecado é a morte. O pecado consumado gera a morte. Sofremos por causa das necessidades. Esse é um sofrimento que tem fim, porque vai chegar um momento que essa necessidade vai deixar de existir. E mesmo a palavra de Deus, o que nos diz? Que Deus supre todas as nossas necessidades, todas, não é uma ou outra. Só não supre daqueles que desistem. Mas os que persistem, perseveram, estes têm os seus problemas e as suas necessidades supridas. Sofremos por causa das mágoas, que vocês ouviram isso aqui. Sofremos por causa do rancor que muitas vezes nós temos, por desejo de vingança. Vai pagar caro você que quer se vingar. O que é que diz a Bíblia, capítulo 12, livro de Romanos? A palavra de Deus é clara. Deus diz assim: deixai a vingança. Porque ele diz assim: minha é a vingança.
Se teu inimigo tem sede, dá de comer. Tem fome? Dá de comer. Dá de beber, dá de comer. Faça isso. Está nu, vista-o. Com isso você estará amontoando brasas de fogo vivo, não na tua cabeça, na cabeça dele, se ele não quer entender isso aqui. Que mais que nós devemos colocar? Sofremos por causa de outros problemas, ou problemas que outras pessoas nos causaram. O que eu tenho que fazer com esse problema? Eu tenho que sofrer? Você ouviu isso aqui durante o dia. Então, aqui são lembranças apenas. Aí eu posso correr aqui. Perdoar. E é isso que a oração do Pai Nosso nos ensina. É a palavra de Deus. E o nome do Senhor e a sua palavra está acima de todas as coisas. Todas, todas, todas. Existem teologias e teologias. E tem algumas teologias que a gente não aceita, porque ela é contrária à palavra de Deus. Ah, foi um teólogo. E daí? Grande coisa. Se ele está contra a palavra de Deus, está distorcendo a palavra de Deus, pode ser o teólogo que for. Não importa. Um teólogo vai dizer assim, Jó é um livro lá que acho que não existiu. Bem, se não existiu, por que Deus falaria através de Ezequiel, capítulo 14, verso 20? Quando Deus fala lá, ainda que Noé, Daniel e Jó. Está lá citado. Então eu não posso excluir o livro de Jó. Eu não posso excluir um texto da palavra de Deus. O que Jesus disse, ele nunca mentiu, ele disse a verdade. Então, eu e você estamos diante desta verdade. Que mais? Sofremos porque abrimos brechas para Satanás agir e causar dano. Quando abrimos brechas, que brechas? Eu mencionei aqui alguma coisa a respeito das crianças, dos nossos filhos. Brechas que são abertas por nós. No segundo livro de Crônicas, ou segundo Crônicas 26:5, diz, Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto andarmos segundo a palavra de Deus, nós vamos prosperar. Caso contrário, nós vamos sofrer os danos. Sofremos com as dores, as doenças, as drogas, a inveja, o ciúme, a cobiça, os conflitos que causam mágoas, feridas. Sofremos com as preocupações, aquilo que não está acontecendo, mas nós estamos aí colocando na nossa frente para ficar preocupado, isto é, sofrendo com uma coisa que não existe ainda. Que não existe ainda. E então, Deus quer nos prosperar. É isso que Ele quer fazer. Ele deseja a tua prosperidade. Ele não deseja teu mal. E o que Deus faz? Sempre foi, é e será perfeito. Perfeito. Reclamamos de Deus por que razão? Há 3 coisas na nossa vida que passam e que não tem como trazer de volta. O tempo. O tempo que passou, o que nós conseguimos fazer hoje de manhã, nunca mais. O tempo que passou já foi. Quanto tempo você perdeu que você não aproveitou com seus filhos, com suas filhas? Hoje, seu filho, sua filha, se é recém-nascido, se é uma criança, se é a idade do Samuel, do Theo, os filhos do Joe e da Becca, se teus filhos têm 12 anos, 13 anos, lembre-se, 12 anos, por exemplo, nós ouvimos o que o Joe disse aqui aos 12 anos, o que aconteceu com ele, ele só fez 12 anos uma vez, e nunca mais vai fazer.
o tempo passa. As palavras não temos como trazer de volta. No momento que eu, que você falamos, já foi falado e acabou. Você não traz ela de volta. Mas que palavras nós usamos com os nossos filhos, com o nosso cônjuge? Que tipo de palavras? Jesus disse, pelas tuas palavras será justificado e também condenado. Também condenado. Também condenado. Observe isso. O que é que nós estamos dizendo para o marido, para a esposa, para os filhos? Ou até para os pais. Capítulo 18 de Provérbios, versículo 20 a 22. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Agora, para provar que a mulher é realmente uma bênção. Verso 22. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Olha, eu até fico pensando assim, será, como é que é o nosso problema, nós os homens? Porque Deus criou, e no capítulo 1, versículo 31, do livro de Gênesis, lá já estava criado o homem. E Deus viu que tudo era muito bom. E aqui diz que a mulher é excelente. Ficou melhor? Mas veja bem, Eclesiastes, capítulo 7, verso 29. É assim, cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Arrumaram encrenca para tudo quanto é lado. Jesus veio e morreu justamente para resolver todo esse problema. Deus criou o homem e criou a auxiliadora. Não é que ela é alguém que simplesmente está em segundo plano. Eu não encontro base na Bíblia para dizer isso aqui, mas creio naquilo que está escrito. Então, eu e você estamos diante desse Deus vivo e poderoso. Quero voltar mais uma vez ao tempo. Aproveite todo o seu tempo. Por quê? Porque tem uma historinha aqui, e você sabe disso aqui. Uma criança de 3 anos já está falando, e ela chega para o seu pai, para a sua mãe, e diz assim: mamãe, papai, eu te amo. Quantos gostam disso? E por que você não diz isso para a sua esposa, para o seu marido? Por que não diz para os seus filhos? Mas, eu te amo. Quando chega nos 11 anos de idade, ela diz: mamãe, papai, não me encham. Está mudando a história. Chegou nos 16 anos, ele diz assim: minha mãe e meu pai são tão chatos. É o que o Joe apresentou aqui. Vamos tomar cuidado com isso aqui. Nos 18 anos, diz: eu quero sair de casa. Talvez até algum de vocês fez isso, casou para sair de casa. Vamos tomar cuidado. Porque quando chegou nos 25 anos, esse menino, essa menina, disse: mamãe, papai, vocês tinham razão de ser chatos, de causar aparentemente problemas. Nos 30 anos, assim, quero voltar para a casa de minha mãe e de meu pai. Mas não tem mais jeito. Já foi.
Quando chega nos 50 anos, eu não quero perder meu pai e minha mãe. E nos 70 diz assim, eu abriria a mão de qualquer coisa para ter os meus pais comigo. Tudo nós fazemos. O tempo que nós perdemos, não importa se teu filho tem 3 anos, se é recém-nascido, se ele tem 11, se tem 16, se tem 18, 25, se tem 30, se tem 50, se tem 70. E eu sempre digo o seguinte, o filho pode ser já até bisavô, ele continua aquela criancinha pequena. Mas como é que nós estamos tratando disso? Como é que nós estamos tratando disso? Então, quando nós lemos aqui no livro de Salmos, Deus é refúgio no perigo, força para levar a nossa vida para finalidades construtivas, socorro e consolo, bem presente nas adversidades, nas angústias. Bem presente. Ele é quem conforta, Ele é quem consola, Ele é quem concede graça e favor. Então, é Ele. E os Salmos 46, os 3 versículos primeiros que nós lemos, tem 4 calamidades que parecem ser o fim do mundo, que acontecem na nossa vida. Diz, isso aqui é o fim do mundo. Não é. Eu coloquei aqui da seguinte forma. Por quê? Quando descreve essas calamidades aqui, mas não podem aterrorizar aos que têm Deus como refúgio, pois Ele os livrará. Então, Ele vai livrar você de qualquer coisa maligna lá do futuro, inclusive. Primeiro, ainda que a terra trema, não foi isso que nós lemos aqui na palavra de Deus? Os terremotos que acontecem, ainda que trema. Mas o versículo 7 que nós lemos, Deus está conosco. Se Ele está conosco, pode acontecer terremotos na sua vida, na sua casa, tua casa não vai ruir, Deus vai cuidar. Que mais? Segundo, os montes afundem no meio dos mares. Quando a gente pensa em maremotos, tsunamis e assim por diante, mas o Senhor está conosco, então não seremos tragados, não seremos vencidos. Terceiro, ainda que as águas estrondem e rujam, inundações que acontecem, por que temer? Isso me faz lembrar 2 momentos. Aquelas enchentes de 81, que aconteceram. Lá em União da Vitória, nós tínhamos uma família de irmãos nossos, e aquele morro que desabou, levou tudo. E, a princípio, eles queriam correr. Mas a irmã disse assim, Jesus está conosco, Ele vai nos cuidar, não vamos sair de casa. Em volta, desceu a montanha, e eles ficaram lá intactos. Deus guardou. A mesma coisa aconteceu em São Paulo, que, aliás, com quem aconteceu uma das coisas, porque tem uma irmã que mora lá, olha, água veio pelo muro, derrubou o muro dos outros, eles não perderam um chinelo sequer, nada. Deus protegeu, a água não entrou na casa deles. Não entrou. Mas nesse momento, tinha um outro cara lá que andou aprontando para cima da igreja, a casa dele não sobrou nada. Não sobrou nada. Então, ainda que as águas rujam, ainda que os montes sejam sacudidos, e aí a gente pensa nos vulcões que acontecem há poucos dias atrás, aconteceu mais um. Pode explodir o que explodir, mas aqueles que estão em Cristo estão sustentados. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é o socorro bem presente, e então nós temos a vitória. Aí, eu te pergunto, não vale a pena nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus? Aquele que se humilha, é o que nós lemos lá na primeira carta de Pedro,
Deus o exaltará a seu tempo, tempo devido, o tempo dele, não é o meu, não é o teu. Então não se preocupe com aquilo que vem acontecendo contra a sua vida, quem sabe contra a sua família, continua crendo, porque em Ezequiel 21, 26 diz assim: assim diz o soberano o Senhor, tire o turbante e a coroa, não será como antes, os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Tiago 4,6, mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O sofrimento nos coloca ao pé da cruz. E a cruz é a porta do céu. E Jesus diz: venha e participe da alegria do teu Senhor. Mateus 25, 23. Então lance sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Tem cuidado de nós. É o que está no livro de Salmos. E Salmos 37, 5 e 7, entregue o seu caminho ao Senhor. Você conhece esse texto. Confia nele. E o mais, ele fará. Será que Deus não vai resolver o seu problema? Ele agirá. Descanse no Senhor. É o versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. O Senhor firma os teus passos, ele conduz a sua vida, e ele diz, claramente na palavra, quando Davi diz, eu fui velho, aliás, fui moço, agora sou velho, mas eu não vi a descendência do justo desamparada. Então, teus filhos não ficarão desamparados, você não ficará desamparado, desamparada. Nós precisamos confiar, então entregar as nossas preocupações ao Senhor, porque Ele nos sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair. Toda ferramenta preparada contra você não vai prosperar, porque esta palavra não vai mudar. Agora, que o diabo se transforma em anjo de luz e aparece com tanta coisa te oferecendo, é isso que você tem que cuidar. Vigiai e orai, foi o que Jesus disse. Vigiai e orai. Então, não é só orar. Tem muita gente que ora muito, mas não vigia nada. E aí, cai nas tentações, porque não vigiou. E nós precisamos das duas coisas. Não tem como deixar uma só, porque Satanás, com suas astúcias, muitas vezes faz a gente errar, porque ele age. Mas a minha vida, Pedro disse para Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Daqui a pouco, ele é usado por Satanás, Jesus teve que dizer, para trás de mim, Satanás. Vamos tomar cuidado, se não vigiarmos, nós podemos errar. Mas Deus quer te dar a vitória sobre o diabo, ganha por resistência. Tiago, capítulo 4, 7, diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aquele ditado tão comum, se correr o bicho pega, se parar o bicho come. Se correr o diabo vai te pegar. Se parar, ele vai te causar problemas. Daí, então, eu não tenho escape, eu não tenho saída. Não. O que Tiago diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, você não tem que fugir, eu não tenho que fugir, nós não temos que fugir dele. E nem ficar parado para que ele fique batendo na gente, não. Resistimos, porque o nome do Senhor Jesus e a sua palavra estão acima de todas as coisas. Louvado, louvado, louvado seja o nome do Senhor Jesus.